Olá! Alckmin descarta que Fernando Henrique Cardoso lançou Luciano Huck como candidato. Questionado se o ex-presidente é mesmo um aliado, o governador considera uma incivilidade associar o lançamento da pré-candidatura de Luciano Huck. Nós vivemos momentos na política eu diria, de incivilidade, né? De incivilidade. Política precisa ser, política é arte e ciência ao encontro do bem comum. Não é guerra, não é mata-mata. Precisa ter mais civilidade. Luciano Huck deve ser isso que você deve estar se referindo. Uma excelente liderança, jovem, amiga do presidente Fernando Henrique há muitos anos, como também nossa, inclusive já me ajudou. Fez campanha comigo na Zona Leste, quando eu fui candidato a prefeito de São Paulo no ano 2000. Então, os gestos de estímulo ao Luciano Huck são muito positivos. Eu também estimulo a nova geração, as novas lideranças que deem a sua contribuição, participem da vida pública. Se vai ser candidato, por onde vai ser candidato, é uma questão que cabe a ele definir. O presidente Fernando Henrique é um estadista, aliás, devo a ele a escolha para ser presidente do partido, porque foi ele que tomou esta iniciativa que aumentou a minha responsabilidade. Indagado se a população poderia cobrá-lo pela saída de Dória para disputar o governo de São Paulo, após seu apoio na campanha anterior, Alckmin descarta uma decisão fechada do prefeito. Olha, eu não ouvi do prefeito João Dória, que está fazendo um bom trabalho, nenhuma palavra nesse sentido de ser candidato, não ser candidato. Vamos aguardar, não vamos nos precipitar, tá bom? Sobre as prévias tucanas à presidência da República, Geraldo Alckmin avalia que elas serão realizadas em 11 de março. Em relação aos estados, o governador e presidente nacional do PSDB afirma que caberá a cada diretório estadual agendar a sua votação. O prefeito Dória quer antecipar a prévia paulista em março, justamente antes do período obrigatório para deixar seu cargo em abril. Ô Vila, falando ainda sobre a corrida eleitoral, o presidente do PPS afirmou que as portas estão abertas para Luciano Huck. Foi a fala do Roberto Freire, deputado Roberto Freire. As portas do PPS são abertas para todo mundo. Se a gente quisesse candidatar, a gente entra lá. Isso. Então, porque agora aparece o pessoal desses movimentos, agora. Eu pensei que era agora, mas acho que é agora. Mas agora é referência a Atenas, evidentemente. Mas a questão toda é complicada. Se eu me colocasse na pele do governador Geraldo Alckmin, eu ia falar, grandes amigos que eu tenho no meu partido. Porque você está com uma enorme dificuldade da candidatura. Não é nem decolar antes dela ter musculatura para daí ela entrar na disputa eleitoral, e vem o Fernando Henrique, puxa novamente o tapete, pela milésima vez, o tapete do Alckmin e tal. Então é complicado, a situação é difícil, o PSDB tem dificuldades de articulação, como de hábito, mesmo o Alckmin sendo presidente do partido, isso parece que não facilitou em nada, né, a composição da chapa para o processo eleitoral do próximo dia 7 de outubro tal. Em suma, está muito complicado. Apareceu o nome desse rapaz, né? Novamente o Luciano Huck, é uma novela que ele disse que vai decidir agora depois do carnaval, né? Vamos aguardar se isso vai efetivamente ocorrer, parece piada, né? Depois do carnaval. E a grande questão é que lembra um pouco, nós está começando a parecer o clima de 89. É bom lembrar que em 1989 a eleição foi solteira, só para presidente da República, depois de 29 anos sem eleições. Quer dizer, tem características muito particulares. Mas lembra um pouco essa definição de um bloco do poder, ou próximo ao poder, de estabelecer o seu candidato. Isso em 89 levou a uma fragorosa derrota. Os candidatos que eram mais próximos, ou que vieram da Aliança Democrática, como Luiz Guimarães e Aureliano Chaves, foram fragorosamente derrotados. Então, a questão que se coloca, portanto, agora, é que essa é uma situação que vai enfraquecendo a candidatura a Alckmin, ela tem dificuldades de decolar, o tal candidato de centro ninguém acha, ninguém viu, né? E agora reapareceu a questão do animador de auditórios, o Luciano Huck e tal. E o engraçado, para concluir, depois do carnaval, né? É que eu queria saber por que uma pessoa é candidata, por exemplo, porque a primeira pergunta, por que você quer ser candidato a presidente da República? A pessoa precisa apresentar uma ideia do que ele imagina que será o Brasil sob sua gestão. Mas nenhum dos pré-candidatos conseguiu articular um discurso com o mínimo de coerência. E
o ex-presidente Fernando Henrique, eu acho que foi um grande presidente, ele diz que o Huck é muito parecido com o PSDB. Eu não sabia que o Luciano Huck era indeciso. Acho que é por isso. Bom, eu vou só lembrar um caso. Não devemos subestimar a candidatura do Huck, porque eu tenho na minha carreira um episódio que não melhora a minha experiência profissional. O Silvio Santos, em 89, ele renunciou à candidatura, desistiu de se candidatar no dia da queda do Muro de Berlim. Dia 9 de novembro. Bom, eu estava dirigindo a redação do Estadão. Todo mundo, com a concordância de todo mundo, e pressões até de alguns diretores do jornal, precisa ser isso, foi o único jornal, um dos únicos jornais do mundo que não publicaram como manchete "Caiu o Muro de Berlim". Eu tive de dividir a primeira página em duas manchetes, no que nós chamamos de dobra, né? A parte inferior do jornal. Tá, caiu o Muro de Berlim, agora em cima, qual é a manchete? Silvio Santos desiste da candidatura. Quer dizer, olha a importância dele naquele momento. Ele liderava as pesquisas. Ou o provincianismo do Brasil, né? Claro. Quer dizer, o que estava mudando a história mundial. Mudava a história. Silvio Santos, por isso que eu digo, Muro de Berlim. Eu tô contando aqui, mas eu não conto pra ninguém. Que essa manchete eu tava lá. O que mostra como o Brasil é longe, é o extremo ocidente. O Brasil é muito longe da civilização. Agora, lembrar só ao nosso ouvinte também que o Silvio Santos, os mais novos especialmente, poderão ver no YouTube os programas televisivos do partido que ele se filiou, que era o partido do Armando Correia, número 26. Era um pastor picareta como ele só. E esse pastor picareta acabou vendendo a candidatura para o Silvio Santos. Quando o candidato a presidente era o Armando Correia, não tinha problema. Quando isso passou a ser o Silvio Santos, na primeira pesquisa ele já estava em terceiro. Aí foram ver que o registro do partido tinha uma ilegalidade. Então foi cancelado o registro. E como você, de acordo com a Constituição, não pode ser candidato sem filiação partidária, sem partido, foi anulada a candidatura porque o partido estava ilegal.